Sim, eu sei que você passa por isso. Você começa uma nova vida, coloca no papel tudo aquilo que vai realizar, talvez estabeleça atividade física, a leitura, uma prática de meditação, seja lá o que for. E passado um certo tempo, aquilo vai esmaecendo, aquelas intenções vão minguando, e quando você percebe, aquilo simplesmente está ali diante de ti, quando está já seco, sem vida. Você nem consegue lembrar do que o moveu a perseguir seus objetivos, aqueles objetivos que você estabeleceu. Esse é um cenário muito comum, né? Quando nós estabelecemos intenções, perseguimos objetivos, mas ao longo do percurso aquilo vai perdendo força à medida em que caminhamos. É muito comum começarmos entusiasmados, animados, motivados, como se diz, e todo esse furor emocional ele ir diminuindo ao longo do tempo até que simplesmente deixemos aquilo de lado. Claro que isso é um grande problema, porque, em boa medida, é isso que nos afasta de viver uma vida diferente da vida que vivemos, é isso que nos afasta de conquistar as coisas que pretendemos conquistar em todas as possíveis searas que a vida nos apresenta. Eu quero falar com você hoje sobre como lidar com isso. À luz, claro, não do que eu acho, mas da ciência comportamental. Para tanto, eu queria pedir a você primeiro que deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, todos esses trâmites que nós precisamos seguir para conteúdos como esse chegarem a mais pessoas, tá? Mas vamos direto ao ponto. O primeiro elemento essencial para resolvermos essa questão é a compreensão que existe uma diferença sempre irremediável entre as intenções que estabelecemos, ou seja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, e a realidade concreta. As nossas intenções tudo permitem. Quando eu digo, a partir de agora, eu vou à academia 7 vezes por semana, e nós tendemos a fazer isso, né? Apressados para ter resultados, para ver as coisas acontecendo logo, para chegar onde pretendemos, nós tendemos a inflar os nossos planos. Esse é o primeiro movimento, quase que inconsciente. E não percebemos que muitas vezes é isso que nos impede de buscar aquilo que pretendemos. Eu não estou falando aqui de mini hábitos, eu não estou falando aqui de criar micro objetivos, porque isso lhe privará de errar. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, sempre existe uma distância inevitável entre esses planos que nós criamos, muitas vezes ambiciosos planos, e a realidade. Por quê? Porque quando nós olhamos para nossas vidas, de modo inevitável constatamos que existem muitas coisas já acontecendo. É impossível deixar de fazer algo. A todo momento estamos fazendo coisas. Eu posso tomar água, eu posso gravar um vídeo, eu posso ler um livro, eu posso assistir um jogo. E quando eu penso em colocar algo novo na minha vida, eu tenho que partir do pressuposto que aquilo dialogará ou conflitará com as coisas que já existem na minha vida. Então, a minha vida não abre um espaço para que aquilo se acomode sem contradições. As contradições são inevitáveis, elas vão acontecer, os conflitos vão acontecer. E o que acontece muitas vezes é que nós, quando nós criamos esse super plano, bem intencionado, grande, ambicioso, o que nós não percebemos é que quando nós soltamos esse plano na realidade para começar a vivê-lo, ele está sujeito a todas essas contradições. E quanto maior é o plano, maiores são os conflitos, porque nós teremos que abrir mão de mais coisas para comportar esse plano. Eu gosto de usar uma metáfora oferecida pela Michelle Cigar, que é uma pesquisadora no que tange a mudança comportamental orientada ao exercício físico, atividade física.
E ela diz que quando nós criamos um plano, nós estamos soprando um balão. E quanto mais ambicioso é o plano, maior é o balão. E o que nós tendemos a fazer, como eu disse, é criar o maior balão possível. Só que a realidade está cheia de alfinetes por aí. E o nosso plano fica imenso, e quanto maior o plano é, mais sujeito ele está a ser estourado por esses alfinetes. E esses alfinetes são o quê? Eles são as coisas que já estão aí no nosso cotidiano acontecendo. É aquilo que muitas vezes chamamos de obstáculos talvez, mas que são apenas a vida em sua mais pura expressão. Que é o fato de adoecermos, que é o fato de nossos filhos adoecerem, que é o fato de as demandas do trabalho oscilarem circunstancialmente e tantas outras coisas. Então o nosso plano, o nosso novo comportamento deve partir do pressuposto de que as coisas vão sair do plano, né? As coisas vão mudar. O nosso plano tem que ter uma certa maleabilidade. Então, esse é o primeiro ponto e que as pessoas muitas vezes não entendem. Quando elas criam esses super objetivos, porque elas muitas vezes se aferram a esses super objetivos, como eu disse, pensando que eles produzirão resultados mais rápidos, né? Quanto mais eu faço, quanto mais intenso sou, quanto mais me dedico a isso, melhor. Claro, não se pode negar isso num certo sentido, mas pensando em manutenção, isso pode ser um tiro no pé, porque é pouco estratégico, dado que outras coisas estão permanentemente acontecendo, como eu disse. Então, o problema que isso provoca, muitas vezes, é um movimento ou um olhar excessivamente dicotômico. Ou eu faço tudo de forma impecável, perfeita, ou eu me mantenho nos trilhos desse jeito, ou eu sou constante dessa maneira, fazendo desse jeito que estabeleci, ou não faço. E aí pode-se entender porque muitas pessoas ficam pelo caminho quando elas deixam de fazer aquilo 1, 2, 3 dias, uma semana e não conseguem voltar para os trilhos. Essas contradições elas vão se manifestar e esse é um pressuposto que deve estar posto no momento em que você está estabelecendo o seu plano. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês sobre isso é aquilo que é chamado de present bias, ou viés do presente. O que é o present bias? O present bias é uma tendência que nós temos de nos engajarmos mais em atividades que produzam recompensas que estão mais próximas de nós, recompensas proximais. O que é isso, Carlos? Quando eu digo a mim mesmo, tá, eu vou emagrecer 10 quilos, estabeleço aquilo como um objetivo. Ótimo. É o que muitas vezes fazemos, né? Nós pensamos naquela imagem futura, porque ao pensar naquela imagem, aquilo nos servirá como uma espécie de ânimo, de motivação para, mantendo o olho no objetivo, seguirmos sendo capazes de agir permanentemente para perseguir aquilo. Essa é a ideia geral da coisa. Pois bem, o grande problema aqui é que quando nós fazemos isso, a jornada, o caminho, as coisas que nós estamos vivendo hoje tornam-se excessivamente tediosas. Porque a recompensa está lá na frente. Você precisa caminhar, caminhar, caminhar. Mas o seu olhar está excessivamente voltado para um futuro hipotético, para aquele lugar que você espera alcançar, sem ter qualquer convicção de que irá fazê-lo. Porque todo objetivo, por óbvio, é uma predição. Você espera que os seus passos lhe levarão a um dado lugar? Como se pode saber? Não prevemos o futuro e é, por consequência, um gesto de fé, né? O que eu convido você a fazer é aprenda a observar quais são os valores proximais, os benefícios proximais do seu objetivo. Então, se você está pensando, pô, eu quero fazer exercício físico para emagrecer, por exemplo, legal. Quais são os benefícios proximais da atividade física? Observe isso. Tenha um olhar acurado para isso. Comece a notar esses benefícios mais próximos. Pô, quando eu vou na academia e treino, eu durmo melhor à noite. Quando eu vou na academia e treino, eu fico mais animado e eu converso com as pessoas e essas minhas conversas são mais ricas, porque eu sou uma pessoa menos ranzinza. Eu consigo ouvir melhor. Quando eu vou na academia e mantenho uma rotina de exercício, eu produzo melhor porque a minha cognição trabalha melhor.
Então você começa a perceber benefícios que estão próximos de você, coisas que estão acontecendo agora. Você vai e aquilo te sustenta nesse momento. Eu gosto muito, e aí faço novamente referência a ela, de uma frase da Michelle Cigar que ela diz: nós sustentamos aquilo que nos sustenta. Então, quando nós percebemos que algo está nos sustentando todos os dias, nós tendemos a sustentar, a manter, a preservar, a proteger aquele comportamento. Se nós temos um olhar apenas para o futuro, para um lugar que supostamente alcançaremos, nós não conseguimos perceber como aquilo impacta o nosso dia a dia. Então, falando de exercício físico, se eu entendo para mim, e é o meu caso, né? Eu tenho para mim esse valor da autodireção como um valor muito forte. Eu tenho para mim a importância de estudar, eu gosto muito de ler. Então, tudo aquilo que eventualmente produza para mim melhor desempenho na leitura, que eu consiga pensar com mais fluidez, isso será para mim uma coisa cara. E se eu consigo associar, portanto, a atividade física, que é uma coisa que parece estar distante disso, da minha rotina de leitura, percebendo que a atividade física pode me fazer pensar melhor, estudar melhor, eu tendo a manter o comportamento da atividade física ou do exercício físico, para ser mais preciso, levando em consideração que há essa distinção tecnicamente falando. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês essa reflexão hoje sobre como vocês podem manter uma rotina, uma nova rotina. Vocês podem manter-se engajados rumo a um objetivo. Eu não estou dizendo que você não deva criar um objetivo maior, uma big picture, para poder observar onde você quer chegar. Isso muitas vezes é útil, especialmente quando nós estamos vacilantes, né? Pô, eu tô meio sem ânimo, tô meio sem estímulo com isso aqui. Quando você olha para a big picture novamente, aquilo te reacende, te rememora do porquê você está fazendo aquilo. Isso é muito importante. Mas nós temos que ter também intenções menores, né? O que eu vou fazer diariamente para chegar nesse lugar? O que eu vou fazer agora para chegar nesse lugar? E mais importante do que isso, são essas duas compreensões de que, primeiro, as coisas vão sair do plano e como eu posso construir o meu objetivo, né? Os meus objetivos, meus planos em torno disso. E mais do que isso, como eu posso observar como que as atividades que preciso fazer no dia a dia para chegar lá já produzem benefícios na minha rotina hoje. Não amanhã, mas hoje. E vocês vão notar que isso se estende para todo e qualquer contexto da vida de vocês. Eu quero aprender um idioma, eu quero aprender a tocar um instrumento musical. E aqui abre esses parênteses, né, do instrumento musical. Vocês vão notar, às vezes parar para tocar um instrumento, pô, isso aqui, como isso relaxa, como isso me acalma, como isso me desliga do mundo lá fora, como que isso me dá um senso de progresso, como que isso aumenta a minha autoestima. Comece a perceber quais são os benefícios proximais para que você, entendendo como aquilo te sustenta, você tenha o interesse de sustentar aquilo. O recado está dado, eu peço a você mais uma vez, deixe o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal. Isso é sempre muito importante, gente. E, claro, se você quer aprender mais sobre a ciência comportamental, se você quer aprender a lidar com a procrastinação, que é justamente esse problema, né? A dificuldade de principiar uma atividade ou de manter uma atividade ao longo do tempo. Essa é a caracterização da procrastinação. Eu te conheço a conhecer o ímpetus. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar. Lá tem todas as informações. Será um prazer recebê-lo. É sempre bom lembrar, né, gente? Investir em nosso autoaprimoramento, em estratégias de autorregulação, é o melhor investimento que podemos fazer, porque ele se estende, os dividendos desse investimento se estendem para toda a nossa vida, tá bem? O recado está dado, te vejo aí no próximo vídeo.